Sim, pode demorar um bocadinho, peraí, então não vou ajudar. Pode falar, pois, só para. Para fazer a experiência som. Experiência. Estamos na Igreja Santa Maria do Olival. Está bom, não está? Pronto. Sim, eu há bocado tive a ver um microfone e tenho que falar com o Padre Mário depois, porque tenho que levar um cabo do microfone do corpo que está o pai que está a perceber. Rodrigues, fala lá. Estou a falar novamente da Igreja de Santa Maria. Igreja de Santa Maria, onde vamos celebrar o primeiro dia do Tríduo Pascal. Está bom assim? Está bom, ok. Pronto, tchau. Mantenho-me assim. Isto também só falta... Não. Isto eu tiro a câmara de vídeo. Até já. Eu vou pôr... É quanto tempo a leitura? Mais ou menos que 5 minutos? 3? 5 minutos chega. 5 minutos chega. 53... mais uns minutos. Isto não pode pagar. Os gajos da nós têm que pagar tudo. Tem sido uma guerra com eles. Saudamos todos aqueles que nos escutam através da Rádio Cidade de Tomar, que a partir deste momento transmite em direto da Igreja de Santa Maria do Olival as cerimónias de Quinta-feira Santa, mais propriamente a missa vespertina da Ceia do Senhor. Será celebrante o Reverendo Padre Mário Duarte, pároco de Tomar. Os cânticos são do Grupo Coral de Santa Maria, os comentários de José Rodrigues, com assistência técnica de Décio Pereira. Iniciamos com esta celebração o Tríduo Pascal, que culminará com a ressurreição de Jesus Cristo na Vigília Pascal. Amanhã, sexta-feira, aqui estaremos novamente celebrando a Paixão do Senhor, com início às 15 horas. Desde os primeiros séculos cristãos, a Igreja celebra o mistério da salvação nas suas 3 fases: paixão, morte e ressurreição, no decorrer de 3 dias, que constituem o ponto culminante do ano litúrgico. Como disse, este Tríduo Pascal começa hoje, com esta missa vespertina, e amanhã teremos, como disse também, a celebração da Paixão do Senhor, e sábado a Vigília Pascal, terminando com as vésperas do Domingo da Ressurreição. Deste Tríduo Pascal derivam todas as outras solenidades. O primeiro momento da Páscoa de Jesus Cristo realiza-se com a instituição da Eucaristia, que a coleta inicial da liturgia da Quinta-feira Santa denomina como banquete do seu amor.
é uma definição profundamente divina e humana, considerando que Deus é amor e que a centralidade da vida cristã fundamenta-se no amor. Diz. Entende-se também que a Eucaristia Tá bem. alimenta os celebrantes. Agora, eu volto agora a repetir tudo do início, está bem? Espera. Agora já está tudo certo. Posso? Pode, vai. Saudamos Já lá está. todos os que nos escutam através da Rádio Cidade de Tomar, que neste momento transmite em direto da Igreja de Santa Maria do Olival as cerimónias de Quinta-feira Santa, mais propriamente a missa vespertina da Ceia do Senhor. Será celebrante o Reverendo Padre Mário Duarte, pároco de Tomar. Os cânticos são do Grupo Coral de Santa Maria, os comentários de José Rodrigues com assistência técnica de Décio Pereira. Iniciamos com esta celebração o Tríduo Pascal, que culminará com a ressurreição de Jesus Cristo na Vigília Pascal. Amanhã, Sexta-feira Santa, celebramos a Paixão do Senhor, nesta mesma igreja e com início às 15 horas. Desde os primeiros séculos cristãos, a Igreja celebra o mistério da salvação nas suas três fases: paixão, morte e ressurreição, no decorrer de 3 dias, que constituem o ponto culminante do ano litúrgico. E como vamos dar imediatamente início à celebração, ficamos com o som do cântico de entrada.
vivemos a nossa quaresma na oração, na penitência, nos gestos de partilha. E damos agora início ao tempo mais sagrado do ano litúrgico, o Tríduo Pascal, no qual revivemos e celebramos os mistérios principais da nossa fé. Hoje, Quinta-feira Santa, celebramos mais do que o aniversário da última ceia, mais do que a festa do sacerdócio, mais do que a festa da Eucaristia. Celebramos a entrada de Jesus na sua Páscoa, passagem desta vida para o Pai. Passagem que Cristo exemplifica por dois gestos simbólicos. Gesto da oferta da sua vida na partilha do pão e do vinho e gesto de amor e de serviço no lavar dos pés aos apóstolos. A entrega de Jesus por amor até ao fim. Vamos rezar também por António Ferreira Lapa pelo 3º ano da sua morte, que se fosse vivo celebraria hoje 70 anos para que o Senhor lhe conceda o eterno descanso. Ao mesmo tempo rezemos também pelo cunhado, pais, sogros e outros familiares. Aquele que celebraria o 70º aniversário seria o Sr. João Cotralha. E então por ele rezamos, assim como nesta Eucaristia, que é a ceia do Senhor que nós celebramos neste dia memorável, que dá início à paixão, à morte e ressurreição de Jesus, neste Tríduo Pascal. Nós pedimos ao Senhor que nos acompanhe a nós que estamos vivos e que dê o repouso eterno àqueles que nos precederam na morte. Damos graças a Deus por este momento que vivemos aqui juntos, que celebramos juntos, nesta memória que fazemos da última ceia do Senhor. Damos graças a Deus por estes rostos jovens e belos dos nossos acólitos que servem de hino de ação de graças à natureza da qual fazemos parte. Damos graças a Deus pelo tempo maravilhoso que nos concede neste Tríduo Pascal, para que seja uma oportunidade não para fugirmos e irmos de férias, mas sobretudo para vivermos ainda com mais alegria e com mais serenidade e profundidade estes dias da nossa Páscoa, da Páscoa de Jesus. Iniciamos esta celebração eucarística em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Neste dia da Eucaristia, como ouvimos há pouquinho na introdução, nós celebramos mais, muito mais, do que simplesmente o dia do sacerdócio. Nós celebramos mais, muito mais, do que simplesmente a cerimónia do lava-pés. Nós celebramos mais, muito mais, do que o facto de estarmos reunidos para celebrarmos uma simples Eucaristia. Não, hoje é a Eucaristia. Todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós celebramos a Eucaristia, fazemos memória, mas esta é mais solene. E então, vivámo-la com intensidade. E ao mesmo tempo, peçamos perdão por todas as vezes em que participamos da Eucaristia, mas quando regressamos a casa, descobrimos que não levamos nada. Por todas as Eucaristias mal celebradas, nós pedimos perdão. Cristo
Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício da nova e eterna aliança. Fazei que recebamos neste sagrado banquete do seu amor a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Com o banquete pascal, o povo hebreu revivia todos os anos a libertação do Egito e a sua constituição como povo em consequência dessa ação libertadora de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: no dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando o comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-los-eis de geração em geração como instituição perpétua. Palavra do Senhor. O Salmo diz-nos que a paixão e a ressurreição de Cristo são uma promessa de vida e acendem uma luz ao fundo do túnel. O cálice da bênção é comunhão do sangue de Cristo. O cálice como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu. Elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor.
é preciosa aos olhos do Senhor. A morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando, Senhor, o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo. Na segunda leitura, diz-nos que a libertação definitiva chegou. O nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, foi imolado. Possuídos por essa certeza desde o começo da Igreja, os cristãos se reuniram para celebrar o memorial do sacrifício redentor de Cristo. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Uns aos outros como eu vos amei. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
Ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e que para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs de novo à mesa. Então disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me mestre e senhor, e dizeis bem porque o sou. Se eu que sou mestre e senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Antes de dar início à homilia propriamente dita, eu gostaria de saudar de uma maneira especial aqueles que nos escutam através da rádio, neste dia tão importante da vida da Igreja. Há pouquinho, quando saí do carro, encontrei 3 senhoras ali, sentadinhas à porta, junto à casa da Celeste Duque. E ela perguntou se a Eucaristia iria ser celebrada, se a Eucaristia que ia ser celebrada aqui ia ser transmitida pela rádio. Eu disse: claro que sim. Então, já tenho aqui a telefonia. Então estamos em comunhão com todos aqueles que nos escutam através da rádio e saudamos de uma maneira especial aqueles que estão mais sós, mais envelhecidos no tempo, ou mais doentes. E de uma maneira muito especial ainda, aqueles que estão acamados. Dizíamos que este é um dia memorável porque este é o dia em que nós celebramos a instituição da Eucaristia. Mas eu gostaria de fazer-vos viajar por esta celebração partindo de uma ótica completamente diferente daquelas a que já vos habituei e inspirando-me no Papa Francisco. Tenho a impressão que o Papa Francisco, daquilo que tenho aprendido dele, daquilo que tenho ouvido dele, hoje, se calhar queria ou desejaria que todos os sacerdotes chegassem a esta Eucaristia não paramentados exatamente como eu estou agora, mas de maneira diferente. Tenho a impressão que se todos os padres hoje fossem capazes de seguir aquilo que vai na mente do Papa Francisco, se calhar hoje, quando entrássemos na Igreja, viríamos não paramentados como estamos, mas de avental. Exatamente porque este é o dia
em que nós celebramos o serviço. E daqui a pouquinho nós vamos celebrar um momento importante nesta última ceia, que decorre durante a última ceia, que é o lavar dos pés. Antes de tudo iniciar, Jesus debruça-se e lava os pés aos apóstolos. Isto tem muito a ver com a encarnação, não é? Quando Jesus vem ao mundo, o que é que acontece? Ele despe-se do divino para se tornar um de nós. E agora que está prestes a regressar à casa do Pai, ele despe-se de todo o tipo de autoridade para servir. É engraçado que nós às vezes encontramos pessoas que nos dizem assim: por favor, depende da importância que essas pessoas têm aos olhos de outras pessoas. Por favor, não faça isso. Isso aí tem que ser feito por outra pessoa. Não cabe ao Senhor fazer isso. Esse é um trabalho ou duro ou demasiado bruto para ser feito por sua excelência, fulano tal, por sua reverência, o fulano tal. Não faça isso. E porquê que nós às vezes temos esta tendência de dizer a outras pessoas: não faça isso, esse trabalho não é para si, isso não lhe compete, isso aí pertence a outros, eu vou já chamar um criado, vou já chamar um empregado. Porquê que nós temos esta tendência a pensar que de facto alguns trabalhos são para umas pessoas e outros trabalhos são para outras? Não é que Jesus nos ensinou que deveríamos todos estar ao serviço uns dos outros? Então como é que não conseguimos? E nós só temos este tipo de comportamentos, sabem porquê? Porque nós próprios achamos que somos dignos demais, importantes demais, para desempenharmos alguns serviços, para desempenharmos algumas funções. E então preferimos atribuir a certas funções a outras pessoas, porque as tratamos se calhar como escravos e não como pessoas livres. E então, porque temos a tendência a nós próprios não fazermos tudo aquilo que achamos pertence a outros, então também tentamos evitar que algumas pessoas de renome não façam aquilo que nós também já não somos capazes de fazer. Aquilo que Jesus nos ensina neste dia tem a ver com o serviço, mas este serviço exprime-se no amor. Por exemplo, às vezes ouvimos estas frases, sobretudo em casais jovens, mas também depois nos casais mais velhos. E a respeito dos filhos, ouvimos frases como esta: "Ei, desde que os meus filhos nasceram, aquilo lá em casa nunca mais foi a mesma coisa. Eu sinto-me cada vez mais escravo dos meus filhos." Ora, se eu digo, eu sinto-me cada vez mais escravo dos meus filhos, então significa que eu ainda não os amo o suficiente. Porque o amor está sempre disponível ao serviço, qualquer tipo de serviço. Uma mãe, por exemplo, que ama muito os seus filhos, um pai que ama muito os seus filhos, quando estes vão, por exemplo, de passeio, quando estes vão para a escola, preocupam-se com tudo. E se for um bebê, preocupam-se ainda mais. Imagina, estes dias são convidativos à praia. E se são convidativos à praia, muita gente viaja até ao mar. Antes de sair de casa, se alguém vai passar um dia ao mar e tem um filho bebê, tem que pensar em tudo, tem que pensar no leitinho, tem que pensar na papinha, tem que pensar nas fraldas descartáveis, tem que pensar no potal, tem que pensar nas bebidas, tem que pensar na comida, tem que pensar em tudo aquilo que a própria família vai consumir, etc, etc, etc. Isto é, tem que antecipar todas as necessidades. Eu tenho de jogar no futuro. E aquilo que Jesus nos ensina na última ceia é exatamente isto. Jesus está a pensar no futuro. E qual é esse futuro? O futuro sem a sua presença. A sua presença física. E por isso a última ceia serve exatamente para prepará-los para a ausência física de si mesmo.
Por isso, para o futuro. E então está a colocar, digamos assim, no cesto, tudo aquilo que é necessário para o banquete, para que nada falte. E aquilo que é bonito aqui sublinhar, e gostaria de não me alongar mais, porque tudo o que é simbólico neste dia é que deve ser bem reforçado, deve ser bem celebrado. Eu gostaria de dizer-vos que há um momento importante nesta celebração, que é aquele momento em que o padre se despe da casula para se vestir de uma toalha e debruçar-se sobre os irmãos para que os seus pés sejam lavados. Eu gostaria que nós fôssemos para lá daquilo que nós vemos e sentíssemos aquilo que verdadeiramente Jesus quis significar no momento do lava-pés. E reparem que a uma certa altura, Jesus, depois de ter lavado os pés, ele vai dizer aos discípulos: aquilo que me vistes fazer, fazei-o vós também. E isto o que é que significa? Significa que Jesus não quer que nós sigamos o seu exemplo simplesmente porque temos que seguir o seu exemplo para sermos bons cristãos. Não, é muito mais. Ele quer que nós façamos o que ele fez. E fazer o que ele fez é muito mais do que imitá-lo. Por exemplo, eu posso ser imitador de vozes e posso imitar um locutor qualquer, famoso. Eu posso gostar muito de teatro e posso representar um político, posso representar um advogado, posso representar um bispo, posso representar o Santo Padre, eu posso representar qualquer tipo de personagem. Mas aquilo que nós celebramos na Eucaristia não é uma representação. Aquilo que nós celebramos na Eucaristia é Jesus que se oferece, Ele mesmo. Reparem, Jesus não diz: cada vez que vos reunirdes para celebrar a Eucaristia, Ele diz: fazei-o em minha memória. Mas Ele não diz: cada vez que celebrardes a Eucaristia, preparai a mesa como nós preparamos agora. Matai um cordeiro, trazei pão, trazei vinho, que é para saborearmos juntos, para participarmos juntos numa refeição. Não é isso que Jesus diz. Aquilo que Jesus faz é oferecer-se Ele mesmo. Ele não dá, Ele não partilha, digamos assim, Ele não partilha aquilo que tem. Ele partilha aquilo que é. O meu corpo, o meu sangue. Não é aquilo que Jesus tem, não é o pão que Ele tem, não é a carne que Ele tem, é o seu próprio corpo, é o seu próprio sangue. E é tudo isso que se torna fonte de salvação para nós, fonte de alimento para nós. É um amor elevado ao extremo. E nós deveríamos ser capazes de descobrir esse amor cada vez que participamos na Eucaristia. Cada vez que eu participo na Eucaristia, eu deveria dizer assim: Jesus não me está a dar nada que é seu. Jesus está a dar-se, Jesus está a dar-me Ele mesmo. É o próprio Jesus que se me dá. Ele não me está a dar algo que é seu. Ele está a dar-se a si mesmo. E então que eu o receba com dignidade. Que Ele seja fonte de amor para mim também. E que eu seja capaz de repetir os mesmos gestos que Ele me ensinou a celebrar a partir da última ceia. Então peçamos ao Senhor que, de facto, cada vez que nós celebramos a Eucaristia, ela seja para nós fonte de amor. Que cada vez que nós participamos na Eucaristia, façamos os possíveis por partilhá-la também com os irmãos que não estão aqui presentes. Porque a Eucaristia não se esgota dentro da própria celebração. Ela prolonga-se para lá da celebração. Ela não fica reservada simplesmente àqueles que estão dentro da igreja. Ela vai muito mais além daqueles que estão dentro da igreja. Abrange tudo e todos. E se nós formos capazes de dar bom exemplo, de certeza que nós podemos descobrir outra coisa que se calhar o Papa Francisco gostaria que nós fizéssemos neste dia. Se calhar, pensem bem nisto, para terminar, se calhar, em vez de repetirmos aquele gesto cerimonial que vamos fazer daqui a pouco, que é a cerimónia do lava-pés, imaginem se eu vos convidasse agora a pensarmos naquelas situações que estão necessitadas de alguém que lhes lave os pés. Há tanta gente por aí, há tanta situação por aí, há tanta tragédia no mundo,
Há tanta coisa que nos assusta, há tanta coisa que nos fere, há tanta coisa que nos magoa, há tanta coisa que nos escandaliza. E nós deveríamos ser capazes agora de pensar, enquanto procedemos a este lavar dos pés simbólico do número dos discípulos que naquela noite estava com Jesus, que refletíssemos um pouco sobre todas aquelas situações que existem na nossa família, na nossa comunidade e no mundo, onde é necessário que alguém se dirija para lavar pés. Isto é, para estar ao serviço, para ser humilde, para não se vangloriar, para não estar sempre no pedestal, mas para se rebaixar, como Jesus, com humildade, com simplicidade, porque ama muito, porque ama sem reserva e por isso coloca-se ao serviço dos outros. Saibamos, nós adotar este gesto, não como um exemplo que temos que seguir, mas como uma norma de comportamento. Esta é a norma de comportamento do cristão, é estar ao serviço. E às vezes nós gostamos tanto de ser servidos. Aquilo que Jesus nos ensina na última ceia é que temos de estar ao serviço. E então façamos-lo como Ele, com humildade, com simplicidade e muito amor. Seguidamente, como disse o Presidente da Assembleia, vamos ter o lava-pés. Lava-pés que nos diz que lembramos Jesus Cristo, que com a sua simplicidade lavou os pés aos apóstolos. Deixou-nos o exemplo que nós cristãos devíamos seguir: humildade e amor aos outros. Reforço o seguinte: o lava-pés é símbolo e exemplo desse serviço concreto de quem se bacanteia no amor divino, comendo o pão e o vinho divinizados. Uma vez divinizados, compreende-se a consequência de agir como Cristo, lavando os pés, ou seja, tornando-se próximo para o irmão necessitado. Podemos dizer que não existe Eucaristia sem lava-pés, ou então, não existe Eucaristia se a mesma não se prolongar em atitudes e gestos de amor fraterno. Neste momento histórico, no qual se atravessa uma crise económica e social que coloca milhares de pessoas a caminho do Calvário, a celebração da Quinta-feira Santa reflete o mistério da instituição da Eucaristia como escola que valoriza a pessoa, não pelo poder económico ou pelo poder de compra, mas pelo amor e pelo serviço de quem aprendeu a conviver fraternalmente no Evangelho. Enquanto decorre a cerimónia de lava-pés, rodeamos-nos de silêncio. No Evangelho, escutamos que Jesus, naquela tarde, fez um gesto surpreendente e de grande significado. Lavou os pés aos seus discípulos, um sinal do seu amor e da sua entrega. Ao realizar-se agora este gesto, recordemos que devemos, em cada dia, servir e ajudar os irmãos da mesma maneira, se quisermos seguir verdadeiramente o caminho de Jesus.
Depois desta cerimónia do lava-pés, iremos com certeza proclamar a nossa fé e, seguidamente, fazer as nossas preces. Irmãs e irmãos, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo com toda a confiança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Manuel e seus presbíteros, para que vivam o sacerdócio como um serviço e se dê inteiramente aos seus irmãos, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todo o povo santo de Deus, para que em Cristo, lavando os pés aos seus apóstolos, descubra o que quer dizer servir, oremos aos irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos cristãos divididos entre si, para que o memorial da ceia de Jesus seja para eles um ardente apelo à unidade, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que recebam a santa unção e a Eucaristia e o auxílio da nossa caridade, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. No mundo onde as vocações sacerdotais escasseiam, sobretudo na nossa velha Europa, um tempo atrás cristianizada, hoje em dia nem tanto. Nós rezamos pelas vocações sacerdotais, para que o Senhor desperte nos jovens o desejo de servir, com humildade e com amor, na Igreja, os irmãos. Ao mesmo tempo rezamos também neste dia, de uma maneira especial, pelos nossos familiares, já defuntos. E rezamos também por aqueles que são os agonizantes deste dia, após a celebração desta Eucaristia. Nós como que entramos a fazer parte da agonia de Jesus, que vai até ao Horto das Oliveiras, ao Jardim das Oliveiras. Então rezemos pelos que se sentem hoje em dia esmagados pela tristeza, por qualquer motivo, para que se lembrem e se associem à agonia de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar no banquete eterno do vosso reino. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
porventura recebemos da vossa bondade fruto da vida nossa. Para nós vai tomar o da salvação. Bendito seja Deus. Orai, irmãs e irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O prefácio deste dia fala-nos dos frutos da Eucaristia. Estejamos atentos para percebermos a essência, aquilo que recebemos a partir da Eucaristia. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Reunido com os apóstolos na última ceia, para perpetuar a sua paixão salvadora, entregou-se a si mesmo, como Cordeiro imaculado e sacrifício perfeito. Neste sagrado mistério, alimentais e santificais os fiéis, para que os homens do mundo inteiro sejam iluminados pela mesma fé e unidos pela mesma caridade. Assim nos reunimos à mesa deste admirável sacramento, para que a abundância da vossa graça nos faça participantes da vida celeste. Por isso, todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo, e também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na hora em que Ele se entregava, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Nós vô-la oferecemos neste dia, em que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos, por Cristo nosso Senhor. Santificai esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, na véspera da sua paixão, por nós e por todos os homens, Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. E levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles cujos nomes aqui mencionamos, aqueles de quem fazemos memória no nosso coração, todos aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e em particular dos jovens, das crianças, para que desde cedo aprendam a amar como Jesus amou, a amar como Jesus nos ensinou, estando dispostos, por humildade e simplicidade, a dar sempre a outra face, para servir por amor, com amor, nunca sentindo-se escravo. Quando nos sentimos obrigados, já não estamos a amar. E então, que sirvamos sempre porque amamos, porque sentimos que é o nosso dever e não por obrigação alguma. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre aqueles que estão doentes, particularmente aqueles que estão na valeta da vida, aqueles que precisam de alguém que os levante, que os reerga, porque é isso que celebramos na Páscoa. O bom samaritano é isso mesmo. O serviço de Jesus na última ceia é isso mesmo. O lavar dos pés é isso mesmo. É baixar-se à condição do irmão e limpá-lo para que ele se reerga e se sinta curado, liberto, feliz. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre os sacerdotes, os da nossa diocese e os do mundo inteiro, e de uma maneira especial o nosso Santo Padre, para que o Senhor continue a animá-lo, para que ele continue a atrair pessoas, não pela pessoa que ele é, mas para o Jesus que ele serve, porque o ama. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre os jovens para que se sintam atraídos para a vocação sacerdotal. Os leigos comprometidos na Igreja, para que, independentemente do serviço que desempenham, o façam sempre por amor e não para dar nas vistas. Dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Um dia ouvi esta história, que às vezes pode passar-se também nas nossas comunidades e nas nossas famílias, mas esta tem a ver com o seminário. E no seminário, vocês sabem, existe sempre o superior e depois existem os colegas do superior, aqueles que o ajudam no serviço da casa, da formação dos seminaristas, etc. E depois existem os seminaristas. E então vem alguém, toca a campainha e pede um favor ao Senhor Padre Superior. E o Senhor Padre Superior responde: isso não é serviço meu, isso não me compete. E o serviço que lhe era pedido era dar um recado. E o superior achava que estava superior àquele que deve dar recados. E então às vezes nós pecamos exatamente porque o nosso coração está limitado. E então não limitemos o serviço. Estejamos preparados para desempenhar qualquer tipo de serviço, nem que seja dar um recado, que ninguém se sinta superior para o desempenho de algumas tarefas. Todas as tarefas são dignas. E então que cada um desempenhe a sua com dignidade e sempre com a atitude do serviço e da humildade. Com Jesus, nós rezamos ao Pai do céu, pedindo-lhe essa graça, a graça de servir com amor e por amor. Cantamos o Pai Nosso. Seja
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Rezamos pela paz no mundo e particularmente naquelas zonas onde Jesus passou, onde Jesus viveu e onde a guerra está sempre presente. Rezemos para que também aí a paz seja um dia estabelecida. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. E este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma só palavra e eu serei salvo. A fé na ressurreição conduz a uma vida nova. Os primeiros que descobrem e acreditam na ressurreição libertam-se do meio do pecado, convertem-se à vida fraterna. Mas se tivessem um só coração e uma só alma, acolhem o perdão e a paz, tornam-se mensageiros da boa nova.
o mistério pascal. Normal sacrário para aquele que improvisamente construímos numa das capelas laterais. E então nós vamos proceder à oração, depois à transladação e entretanto cantamos os cânticos correspondentes. Incensa-se aquele mesmo sacrário e depois vimos até junto do altar para a bênção final. Oração. Deus eterno e omnipotente, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do Reino eterno, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A transladação do pão consagrado para o lugar da Sagrada Reserva não foi originariamente ato de grande solenidade, mas por aqui se iniciou o florescimento do culto eucarístico e da simples transladação veio a fazer uma das primeiras procissões eucarísticas. Na noite dedicada especialmente à instituição da Eucaristia, somos convidados a adorar e a venerar a presença do Senhor sacramentado, nossa luz e nossa vida. A Igreja Universal reserva o tempo que se segue à adoração, oração e silêncio, em memória da noite em que Jesus disse aos discípulos: não fostes capazes de ficar acordados 1 hora comigo? Vigiai e orai. Esta vigília tem o seu fundamento nestas palavras e o recolhimento diante do Senhor deve ajudar-nos a dispormos-nos a celebrar a sua paixão para que um dia Jesus nos chame a tomar parte na sua ressurreição. E pronto, irmãos, enquanto se efetua a transladação do Santíssimo para o lugar onde ficar adorado até à meia-noite, nós damos por terminada esta celebração, que foi o início da caminhada para a Páscoa. Iniciamos o Tríduo Pascal, que vamos continuar em oração, preparando-nos para a Paixão do Senhor. Próximo passo, a caminho da festa da Ressurreição. Foi a Rádio Cidade do Mar que levou até vós e em direto da Igreja de Santa Maria a missa vespertina da Ceia do Senhor. Foi celebrante o Reverendo Padre Mário Duarte, pároco de Tomar. Os cânticos foram do grupo Coral de Santa Maria, os comentários foram de José Rodrigues, com assistência técnica de Décio Pereira. De todos nos despedimos, prometendo voltar amanhã pelas 15 horas. A emissão segue dos estúdios